Retornando com o grande jogador de futebol, professor de português e, a partir da próxima semana, escritor com um livro lançado, Nicomedes Teixeira, nós estávamos conversando com ele por como é que ele chegou a ser professor e agora escritor. Ele que foi muito conhecido no início da carreira dele como jogador de futebol, talvez o maior back da história de Montes Claros. Ô Nico, essa tendência sua para a literatura desagou. Você como professor e professor de português de literatura, agora como escritor. Quando é que você resolveu que iria escrever para lançar um livro? Jorge, o primeiro poema que eu escrevi, por coincidência, talvez não tenha no livro, porque eu perdi, não tenho. Minha filha fazia o curso de Direito lá na Unimontes e eu trabalhava na faculdade, como secretário na FADEC. E uma noite eu estava esperando por ela lá na faculdade, com o carro voltado assim para a cidade, uma lua bonita, me deu vontade de escrever alguma coisa e eu fiz o meu primeiro poema agradecendo a Deus por minha vida, por minha mulher, por meus filhos, e por minha vida, pelos meus pais. E daí para frente eu comecei a escrever uns poeminhas. Depois comecei a escrever pequenas crônicas, que nós vamos falar depois sobre elas, e o que me motivou a escrever essas crônicas. E aí eu fui envolvido. Não tinha, a princípio, nenhuma ideia de que eu pudesse lançar um livro algum dia. Você já era professor? Já era professor. E eu fazendo meus poemas, escrevendo uma coisa e outra, às vezes aparecia lá no colégio, eu mostrava para os meus alunos, para as irmãs, e irmã Rosita, do Colégio Imaculada, começou a me cobrar: Nicó, você tem que colocar isso num livro. Eu falei: ó, irmã, tem muito pouca coisa aí. Daí eu comecei a amadurecer a ideia. E sempre que precisava, ou às vezes Peré me liga e me pede uma crônica para colocar no Jornal de Notícias. Eu vou escrevendo. Eu falo no meu livro aqui que seria meu filho único nessa área literária, mas já tem mais 3 crônicas escritas já no computador. Eu falei, às vezes vai baixando uma ideia, eu sento e escrevo. Se por acaso eu conseguir reunir, juntar mais alguma coisa, quem sabe eu não publico outra, né? Geralmente, quando a gente escreve, e eu escrevo desde muito cedo, a gente tem alguns escritores que motivam muita gente. Você citou Érico Veríssimo. Tem algum outro grande escritor, outros grandes escritores que te motivaram? Jorge Amado, demais. Eu gosto muito de Jorge Amado. Já li tudo de Jorge Amado. Gosto muito de Machado de Assis. Guimarães Rosa. Nas minhas aulas de literatura, quando falava sobre Guimarães Rosa, eu falava com a turma, às vezes a Unimontes marca sempre Guimarães Rosa para ser lido, para vestibular, e eu falando com meus alunos: não queiram ler Guimarães Rosa com dicionário de lado, que não adianta, vocês têm que entender pelo contexto, porque Guimarães Rosa cria muito, usa muito neologismo. E daí para frente, diversos escritores. Poeta, gosto demais de Vinícius de Moraes, embora os críticos literários digam que não foi um dos maiores poetas da nossa literatura. Eu discordo. Quem? Vinícius de Moraes. Gosto muito de Vinícius. Os poemas dele não são só voltados, porque muita gente acha que Vinícius de Moraes é voltado só para a música. Mas os poemas dele, poemas de... Porque, na verdade, ele musicou muitos poemas dele, muitos, né? Poema de fidelidade, poema do amor maior, quer dizer, diversos outros poemas. Eu acho que o Vinícius tinha uma sensibilidade, quer dizer, tem, que ele deixou escrito, né? Que toca o coração, né? Sim. Se você entrar um pouco diferente de outros, que os críticos eu acho que analisam da seguinte forma: eles acham que são grandes poetas aqueles que tocam a razão. Não é não? Os poetas parnasianos, Olavo Bilac, Raimundo Correia e outros, são voltados aí para a razão realmente, porque foi uma fase em que a poesia enveredou para o lado da objetividade, tanto que tem uma música de Toquinho
que ele fez para a filha dele quando completou 15 anos, a Jade, e ele tem um verso que fala: proteja da razão seus sentimentos. Quer dizer, não se deixe levar pela razão. A poesia não pode ser levada pela razão, a poesia tem que ser levada pelo sentimento. Adélia Prado, quando esteve em Montes Claros, tinha um livro dela marcado para o vestibular, e tinha alguns poemas, porque a Adélia Prado é modernista, e alguns poemas dela a gente lê e não entende. E então, num jantar que houve, depois de uma palestra dela, eu sentei ao lado dela e falei que estava comentando o livro dela em sala de aula e não havia entendido aquele poema, se ela podia me explicar. Ela falou: professor, poesia não se explica. Como é que o senhor vai saber? Aí eu falei: mas meus alunos querem saber, eu tenho que explicar para eles. Eu falei: mas como é que você vai saber o que eu estava sentindo na hora que eu escrevi esse poema para poder explicar para os seus alunos? O maior erro que tem é marcar livro de poesia para vestibular e cobrar interpretação. Porque o aluno não vai saber o que o poeta sente quando escreve. Então, esse lado parnasiano de Olavo Bilac e tudo mais, a poesia é fácil de ser entendida. Você lê ou você entende, não tem muita... Mas quando envolve muito sentimento, é difícil de se entender. Eu acho que o Vinícius ele falava muito ao coração das pessoas, né? Até por isso que algumas poesias deles foram musicadas, porque é de fácil entendimento para o povo, para o coração do povo. Era um romântico e casou 8 vezes, tanto que o Antônio Carlos Jobim fala: como que Vinícius pôde fazer um poema de fidelidade com 8 casamentos? Mas o poema de fidelidade fala muito bem. Quando ele fala de tudo ao meu amor serei atento antes e tudo mais, ele termina: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quer dizer, ele fala que a pessoa deve ser fiel ao seu amor enquanto esse amor durar. Porque se é uma chama, vai apagar um dia. E quando apagar um dia, cada um pro seu lado, até que se encontre um outro amor e que seja fiel a esse outro amor que você encontrou. Quando você está amando, você não deve ser infiel ao seu amor. Quando começa a tendência aí de ser infiel, então já está na hora de sair cada um pro seu lado e procurar um outro amor. Mas para mostrar esse lado romântico de Vinícius, perguntaram para ele quais as 3 coisas mais importantes da vida. Ele falou: em primeiro lugar, a mulher. Em segundo lugar, a mulher. E em terceiro lugar, a mulher. Quer dizer, ele tinha essa alma romântica e sensível, né? Por isso que ele se casou 8 vezes. Eu não sei se nesses casamentos dele, quando ele estava casado, se ele era fiel. Eu gosto muito de Vinícius de Moraes. Como professor, quais livros você recomendava para os seus alunos? Nós falamos aqui sobre a trilogia do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que eu acho que todo mundo devia ler. É uma aula de história do Brasil. 400 anos de história do Brasil. Principalmente ligado àquela parte do Sul. Eu gosto muito de Érico Veríssimo e gosto. O dia que o aluno tiver, eu falo com eles assim: quando você estiver em casa e não tiver nada para fazer, em vez de ir para computador, para mexer com alguma coisa, pega um livro e vai ler. Escolha um livro de Machado de Assis, ou de Jorge Amado, e de tantos outros que nós temos, né? Carlos Drummond de Andrade, vai ler alguma coisa. Então eu não destaco o que eu falo assim, 1 ou 2 ou 3 que você deve ler. Eu falo vários autores, né? Porque a literatura brasileira é riquíssima. É muito rica. É, riquíssima. Guimarães Rosa, meu filho... A Guimarães Rosa, para quem não tem experiência de leitura, é muito difícil, né? Meu filho acabou de ler Grande Sertão a Veredas, agora são 500 e tantas páginas. Ele demorou um tempão para ler. É um livro muito difícil. Difícil de ser lido, por isso que eu falo, não adianta você ter dicionário de lado.
Você tem que ler pelo contexto e ir entendendo o que ele fala. Mas é uma beleza, é uma poesia. Entrevistando Ivana Rebelo uns tempos atrás aqui no meu programa, eu falei isso com ela. Eu, para ler Grandes Sertões Veredas, eu comecei e parei umas 4 vezes. Eu começava a ler e parava. Começava a ler e parava. Depois que eu consegui ler Grandes Sertões, a obra toda, completa, eu já li umas 4 vezes. Mas é um livro que não é para qualquer um ler, não. Quem não tem costume de leitura, que não gosta de literatura, não lê, não. Se não quiser ler Grande Sertão Veredas, que é grande demais, lê a história de Miguelinho, de Manuelzão e Miguelinho, que tem também, que é ótimo, para você ver a sensibilidade do escritor. Diz que na literatura tem uma palavra que chama epifania, que tudo que se escreve tem uma epifania. Tem uma epifania, o que seria? Uma revelação. O Miguelinho morando no sertão, no Mutum, que seria essa área ali de Curvelo, de Corinto, aquele sertão ali para dentro, não entendia como que a mãe falava que o Mutum, que queria ir embora do Mutum, que o Mutum era um lugar feio. Ela queria ir embora. E um dia, quando ele viajou para uma cidadezinha próxima e falou que morava no Mutum, alguém lá falou com ele. O Mutum é um lugar belíssimo. Aí ele ficou na dúvida. Minha mãe fala que quer ir embora, porque a mãe era infeliz do casamento, queria ir embora para o Rio de Janeiro, queria ir embora para uma cidade maior. E esse outro via o Mutum com os olhos mais poéticos, mais sensíveis, né? Aí, no final da história, chega, dizem até que é o próprio Guimarães Rosa que chega a cavalo e tudo mais, e quando ele percebe que o menino, o Miguelinho, está olhando para ele com os olhos assim meio fechados, ele tira os seus óculos e coloca no Miguelinho, o Miguelinho olha e fala, mas o Mutum é um lugar bonito. Aí vem a epifania, né? A revelação é realmente um lugar bonito. Então a gente tem que ler isso aí, descobrindo coisas desse tipo. Como é que Clarice Lispector coloca que uma mulher entrando num ônibus carregada de embrulho, saindo de um supermercado, vê um cego mascando chicletes. Aí você fala, e daí? Mas você já viu um cego mascando chicletes? Eu nunca vi. Então, essa é a revelação dela. Ela ficou com aquilo na cabeça, um cego mascando chicletes. E o que tem isso a ver com a história? No final, depois o ônibus vai embora e ela fica com aquela imagem do cego mascando chicletes. Eu nunca vi um cego mascando chicletes. Não sei o que ela quis dizer com isso. Que revelação que ela quis passar. No próximo bloco, a revelação vai ser o livro que o Nicolau Mendes vai lançar na próxima semana. Nós vamos conversar exatamente sobre essa obra do grande jogador de futebol que o Montes Claros produziu, Nicolau Mendes Teixeira. Espera um instantinho.